Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula em português. Vamos dar continuidade à nossa análise da mensagem e, neste caso, vamos então passar à parte das quinas que se encontra dentro do brasão, ou seja, a primeira parte da mensagem. Ora, os poemas que prefazem as quinas são 5 e vamos começar com o primeiro, relativo ao rei Dom Duarte. Vou passar então a ler o poema. Primeira, Dom Duarte, rei de Portugal. Meu dever fez-me como Deus ao mundo. A regra de ser rei almou meu ser, em dia e letra escrupuloso e fundo. Firme em minha tristeza, tal vivi. Cumpri contra o destino o meu dever. Inutilmente? Não, porque o cumpri. Ora, dentro do brasão, e depois de já termos analisado quer os campos, quer os castelos, vamos então dar continuidade ao esquema simbólico heráldico de Fernando Pessoa, que nos apresenta agora as quinas. Ora, as quinas são 5, como também são 5 as chagas de Cristo, 2 nos pés, 2 nas mãos e uma no dorso. E este aspecto é bastante importante, uma vez que as quinas de Fernando Pessoa vão basear-se naquilo que ele considera ser os mártires de Portugal. Não nos podemos esquecer que esta obra está impregnada de simbolismo, culto de origem cristã, e as personagens escolhidas para serem os protagonistas desta parte são precisamente aqueles que Fernando Pessoa considera que mais sofreram dentro dos representantes da nossa história. E tal como Cristo também sofreu e é o símbolo máximo do sofrimento e do martírio, as chagas são precisamente a representação vívida e horrenda da sua dor e da sua determinação. Estes mártires encontram-se incorporados na nossa bandeira, como que a chamar a atenção precisamente para o facto de uma nação não se fazer apenas de coisas positivas, mas também ter de estar muito sofrimento, muita dor e muito martírio à mistura naquilo que é o nosso destino, ou seja, o destino da nação portuguesa. Ora, as quinas vão começar precisamente com Dom Duarte, rei de Portugal. Dom Duarte é o rei que se segue a Dom João I, portanto é um dos seus filhos, e o seu reinado foi muito curto, portanto foi apenas de 5 anos, ascendendo ao trono em 1433 e falecendo em 1438. Ora, o seu reinado foi um reinado curto, mas bastante tortuoso. Foi marcado por várias tragédias, sendo uma delas o desastre militar em Tanger e também o martírio do seu próprio irmão, o infante Dom Fernando, em Fez. E culminou precisamente com a peste negra, que naquela altura devassou todo o reino de Portugal. Ora, Dom Duarte era uma figura muito sensível, era uma figura que não tinha propriamente as características de um político, o que quer dizer que não estava talhado para o seu cargo, ou seja, para a ação política. Ele essencialmente era um homem mais educado, era um homem amante da cultura, das letras e que foi forçado a governar, o que quer dizer que o seu reinado acabou por ser um bocado amargurado e nada feliz nas suas escolhas. Foi precisamente pelo facto de ser um amante da cultura, das artes, das letras, de ter sido também um escritor, portanto também fez algumas obras, que lhe foi dado o cognome de o Eloquente. Ora, algumas curiosidades acerca deste rei. Ele considerava que todos os monarcas tinham o dever de estudar, que era algo que ele gostava muito de fazer. Ele gostava muito de saber, de conhecer, de procurar respostas a certas questões, quer existenciais, quer religiosas, e escrevendo precisamente manuais para serem seguidos pelos súbditos do seu reino sobre comportamentos que deviam ser seguidos por toda a nobreza. E muitos séculos antes do próprio Freud ter surgido, ele próprio já estava a trabalhar aquilo que era a melancolia, sendo ele um cavaleiro bastante melancólico. Ora, esta melancolia teve por base esta tragédia toda que aconteceu e que teve a ver com a campanha militar em Tanger. Ora, os seus irmãos, o infante Dom Henrique e o infante Dom Fernando, convenceram o rei a lançar um ataque a Marrocos. O ano era 1437 e o objetivo deste ataque era precisamente consolidar o poderio português no norte da África. Ora, os outros irmãos, Dom Pedro e Dom João, não se estiveram de acordo, quer dizer que este ataque não teve propriamente uma opinião consensual. Ora, o desenlace acabou por não ser aquele que era o desejado e não só a cidade de Tanger não foi conquistada, como também houve grandes perdas na batalha, incluindo
o infante Dom Fernando, que foi capturado vivo e serviu como devolução de Ceuta. No entanto, recusou-se a servir de moeda de troca, acabando então por morrer no cativeiro, daí que o seu cognome é precisamente o Infante Santo. Ora, este desaire de Tanger acabou por fazer com que o próprio rei acabasse os seus anos em tristeza e melancolia, sendo que ele próprio reconhecia como seus os erros que impediram que a vitória em Tanger se concretizasse. Como eu já disse anteriormente, houve também em Portugal um grande surto de peste e o rei não foi imune precisamente a esta doença. E assim, em setembro de 1438, o rei acaba por falecer devido à peste. Se pensarmos nos poemas das Quinas, vamos verificar que todos os poemas se encontram falados na primeira pessoa. Portanto, é a pessoa que dá título ao poema que nos está a exprimir os seus sentimentos, as suas ideias, aquilo que ele quer que nós aprendamos com a sua lição de vida. Sendo assim, na primeira estrofe deste primeiro poema das Quinas, o rei Dom Duarte acaba por nos mostrar quem ele é. E Fernando Pessoa faz isto de maneira a que nós possamos entender que estas personagens são o que são pelo conjunto de circunstâncias que as rodeiam. E assim não é de espantar que Fernando Pessoa tenha descrito logo nesta primeira estrofe Dom Duarte de uma forma tão soturna, tão sombria e tão melancólica. Sabemos que muito provavelmente Dom Duarte era rei não por vocação, mas sim por dever, por obrigação, e isso também acaba por ser confirmado através da expressão meu dever fez-me. Ou seja, o dever é algo inevitável e é precisamente esse dever que, após todas as tragédias que aconteceram, vai tornar um bocadinho da vida deste rei mais preenchida. Este era um rei de grande seriedade, era um rei de escrúpulos, era um rei que demonstrou não só a profundidade do seu caráter, como também do seu intelecto. A segunda estrofe mostra-nos um rei triste, mas um rei cumpridor dos seus deveres. Daí que não tenha sido inútil, uma vez que fez aquilo para o qual tinha sido colocado no trono. E é nesta segunda estrofe que se vai confirmar a má fortuna de Dom Duarte. É um rei que ainda assim, apesar de um reinado tão curto, onde aconteceram tantas tragédias, viveu firme na sua tristeza e cumpriu o seu dever de rei. E por isso mesmo o seu destino não foi em vão. E é neste primeiro mártir que Fernando Pessoa vai confirmar, vai reafirmar o sofrimento, a resignação ao sofrimento e a importância do sofrimento para a construção de uma nação. Ora, da primeira quina passamos para a segunda, e neste caso Dom Fernando, Infante de Portugal, e vou passar a ler o poema. Segunda, Dom Fernando, Infante de Portugal. Deu-me Deus o seu gládio, porque faça a sua santa guerra. Sagrou-me seu em honra e em desgraça, às horas em que o frio vento passa por sobre a fria terra. Pôs-me as mãos sobre os ombros e doirou-me a fronte com o olhar. E esta febre de além que me consome, e este querer grandeza, são seu nome dentro em mim a vibrar. E eu vou, e a luz do gládio erguido dá em minha face calma. Cheio de Deus, não temo o que virá, pois, venha o que vier, nunca será maior do que a minha alma. Este é um dos primeiros poemas que Fernando Pessoa vai escrever da mensagem e escreve-o precisamente na sua própria juventude, com 25 anos. Ora, Dom Fernando Infante Santo foi mais um dos da ínclita geração. Ele também possui bastantes méritos, no entanto, acabou por falecer na tragédia do ataque a Tanger. Após ter sido capturado depois da derrota do ataque militar a Tanger, ele acabou por ficar preso durante 6 anos e sofreu várias torturas às mãos dos muçulmanos. Passou fome, passou sede e após morrer, os muçulmanos, os seus captores, embalsamaram-no e penduraram-no pelos pés nas muralhas para que todos o pudessem ver como se estivesse em exposição. E enquanto esteve vivo, escreveu ao seu irmão, ao rei Dom Duarte, para que não entregasse Ceuta em sua troca, porque a cidade valia muito mais do que o seu resgate. Ora, a primeira estrofe deste poema traz-nos um infante ainda vivo. Vai-nos descrever o seu martírio, mas vamos começar primeiro pelo antes. Vamos fazer uma espécie de prólogo. Achamos de novo aqui a referência à espada. Já é a terceira vez que encontramos num dos poemas do brasão a referência a este objeto. Neste caso, vai especificar que tipo de espada, ou seja, o gládio.
Esta espada é considerada a espada divina, a espada de Deus. Esta espada vai ser confiada a Dom Fernando, de modo a que ele possa agir em nome de Deus na sua demanda de justiça. Neste caso já não vai acontecer como com Dom Henrique, em que ele se limitava a levantar a espada. Neste caso, Dom Fernando vai agir. Mas o que ele vai fazer é a sua santa guerra. Esta santa guerra é uma guerra sem guerrear, é uma guerra espiritual, é uma guerra de mudança, é uma guerra de nobreza de caráter. E para essa missão, Dom Fernando foi consagrado. O seu destino já não é dele, já não lhe pertence, pertence a Deus. Neste caso pode parecer um paradoxo, uma vez que Dom Fernando vai falecer precisamente no norte de África e em vez de lhe trazer glória e proteção, vai lhe trazer sofrimento. Mas este sofrimento é um sofrimento diferente, é um sofrimento maior, é um sofrimento superior, é um sofrimento onde nós vamos verificar precisamente essa força de caráter e essa nobreza. Na segunda estrofe surge-nos já Dom Fernando como se fosse um cavaleiro a ser armado cavaleiro, pois o próprio Dom Fernando diz que Deus pôs-me as mãos sobre os ombros e doirou-me a fronte com o olhar. Portanto, o próprio Deus olhou olhos nos olhos. Ele encarou Deus de frente. E é isto que vai fazer com que Dom Fernando tenha força para enfrentar não só o seu destino triste, como também o seu cativeiro. Ele vai sofrer silenciosamente, porque o que o alimenta, apesar de também ter sido aquilo que o consome, vai ser a febre de além. Neste momento, Dom Fernando é alguém que simboliza uma raça, uma nação, não é um indivíduo. Ele está a sofrer por um querer grandeza, algo que o motiva a ultrapassar a dor e a resignar-se. A terceira estrofe mostra já a sua resignação, a sua persistência ao sofrimento. E enquanto que na primeira estrofe tínhamos um prólogo, uma introdução, na segunda estrofe tínhamos um desenvolvimento, aqui nesta terceira estrofe vamos ter a conclusão. E aqui vamos encontrar um Dom Fernando não só resignado ao seu futuro, mas consciente da suprema importância que vai ter na nossa nação e no nosso futuro. E aqui ele já é o infante santo. E é aqui que ele já vai caminhar enquanto esta luz do gládio que lhe foi dado por Deus lhe ilumina a face calma. E é uma face calma, não é uma face revoltada, é uma face resignada, é uma face determinada, é uma face de consciência de que ele é o escolhido. Está cheio de Deus e por isso não tem medo da tortura muçulmana. Dom Fernando aqui vai ser o paradigma do mártir. É alguém que sabe que o seu sofrimento nunca superará a sua alma e é por isso que ele termina dizendo: venha o que vier, nada será maior do que a minha alma. Terminando assim de uma forma muito espiritual esta ideia de martírio. É um martírio que faz sofrer, sim senhora, mas é um martírio que vale a pena. Ora, passamos então para a terceira quina e vamos continuar dentro da ínclita geração e neste caso vamos falar de Dom Pedro, regente de Portugal. E vou passar a ler o poema. Terceira, Dom Pedro, regente de Portugal. Claro em pensar e claro no sentir, é claro no querer. Indiferente ao que há em conseguir, que seja só obter. Duplice dono, sem me dividir, do dever e de ser. Não podia a sorte dar guarida, por não ser eu dos seus. Assim vivi, assim morri, a vida. Calmo, sob mudos céus. Fiel à palavra dada e à ideia tida. Tudo mais é com Deus. Ora, a terceira quina, ou a terceira chaga, é então Dom Pedro. Ora, entre 1439 e 1448, ele tornou-se regente de Portugal. Tal como Dom Dinis, como Dom Duarte, Dom Pedro é também um homem amante da cultura, amante das letras, amante da erudição. E não é ao acaso que Fernando Pessoa insiste em trazer estas personagens para a sua mensagem. Alguém ligado às artes, alguém ligado às letras, alguém ligado aos livros, à cultura e à erudição. Ora, após um período de regência, Dom Pedro vai sofrer das intrigas, das invejas que existiam à sua roda e que vão fazer que o seu sobrinho, Dom Afonso V, o traia vilmente. O seu sobrinho chega ao ponto de o mandar prender ou desterrar, coisa que Dom Pedro rejeita, o que acaba por resultar na Batalha de Alfarrobeira, onde Dom Pedro vai perder a sua vida. Mais uma vez voltamos a ter os poemas na primeira pessoa do singular, portanto temos aqui a própria personagem histórica a descrever-se, a falar de si mesmo, ou seja, Fernando Pessoa faz, através da própria fala do regente Dom Pedro, a descrição desta personagem histórica.
Ora, era uma pessoa de imensa cultura, claro, no pensar, também era uma pessoa muito honesta, claro, no sentir, e uma pessoa muito decidida, claro, no querer. Ora, durante a sua regência, Dom Pedro foi alguém que ordenou as coisas com lógica e de forma muito eficaz. Podemos indicar, por exemplo, o povoamento das Ilhas dos Açores, o monopólio da exploração marítima a Dom Henrique, para além do Cabo Bojador, e a promulgação das ordenações afonsinas. Era também alguém de mente esclarecida, alguém que tinha sempre à sua frente o bem público, ou seja, alguém que não estava interessado em ganhos imediatos e que via para além disso. O objetivo dele não era apenas enriquecer, ele olhava para o futuro de outra forma. Era assim uma pessoa bastante íntegra nos seus atos e que tinha a teoria e a prática do que era ser justo e ser bom. No entanto, na segunda estrofe podemos perceber que, mais uma vez, também a sorte não favoreceu esta personagem histórica. E não é porque ele não fosse corajoso, porque ele não fosse audaz, mas não era um homem que andasse à procura de fazer as coisas e ter sorte. Ou seja, não era alguém que está sempre à procura da sorte e que muitas das vezes também é protegido por ela. Uma vez que ele não a procurava, ela também não lhe deu guarida, não o protegeu. A sua vida era dedicada ao bem superior e, como era um homem de fina educação, sabia ver para além da realidade. Era alguém com uma grande certeza, com uma grande convicção, com uma grande calma e sempre lutou por isso até ao fim dos seus dias, sendo precisamente também por causa disso que tenha recusado o desterro, que depois mais tarde vai acabar então por tirar-lhe a vida. Ele nunca deixou de ser quem era, ele deu a sua palavra e cumpriu-a até ao fim, e é por isso mesmo que a sua memória pode permanecer imaculada como mito e também como mártir. Ora, vamos passar então para a penúltima quina, neste caso Dom João Infante de Portugal. E vou passar a ler o poema. Quarta. Dom João Infante de Portugal. Não fui alguém. Minha alma estava estreita entre tão grandes almas, minhas pares, inutilmente eleita, virgemmente parada. Porque é do português, pai de amplos mares, querer, poder só isto. O inteiro mar ou a orla van desfeita, o todo ou o seu nada. Este quarto poema vai-nos trazer então o último elemento que vai surgir da ínclita geração, que neste caso é precisamente o infante Dom João. É um bocadinho estranho às vezes pensarmos que esta ínclita geração, feita de personagens tão cultas, com tantas características positivas, e como é que vão ser escolhidos para ser mártires. Ora, o que Fernando Pessoa nos pretende dizer é que quanto mais poder nós temos, mais responsabilidades também temos. E que as grandes conquistas só vêm também em troca de grandes sacrifícios e de um grande custo. E nem os membros da ínclita geração vão escapar a este fado. E é por isso mesmo que eles surgem imediatamente a seguir aos seus pais. Os pais são os castelos, os filhos serão as quinas, como que se afirmasse que também a nobreza mais alta é feita de sacrifício e de resignação a uma missão superior. E ninguém escapa a este fado. Nem sequer os mais ricos, nem sequer os mais nobres, nem sequer os mais justos, nem sequer os mais bem intencionados. Ora, Dom João foi condestável do reino, portanto era a segunda figura mais importante do país a seguir ao rei. Foi também avô do rei Dom Manuel I e da rainha Dona Isabel a Católica de Castela. Ora, na primeira estrofe, Dom João diz-nos que não chegou a ter uma coroa, ou seja, embora fosse condestável, nunca chegou a ser rei e nem sequer regente. E uma vez que ao seu lado se erguiam outras figuras grandiosas da nossa história, quando comparado a eles, ele acaba por estar estreito, estar limitado, estar toldado, estar impedido pelos caminhos dos seus próprios irmãos. A sua alma ficou então inutilmente parada, sem que pudesse dar tudo aquilo que poderia ter dado. E é na segunda estrofe que nós percebemos, através das próprias palavras de Dom João, porque é que a sua alma está tão triste. Ora, Dom João sente que o português, no seu caráter, é alguém de extremos. E se não pode ter o tudo, então ele prefere ter o nada. Este é um mártir do querer, mas não poder, de ter ficado se calhar relegado para o esquecimento, quando podia ter agora um outro papel na história. Este é mais um mártir que fica aquém do que sente poder conseguir. Passamos então para a quinta quina, e neste caso o rei Dom Sebastião. E vou passar a ler o poema. Quinta, Dom Sebastião, rei de Portugal.
Louco, sim, louco porque quis grandeza qual a sorte não dá. Não coube em mim minha certeza. Por isso, onde o areal está, fica o meu ser que houve, não o que há. Minha loucura, outros que me a tomem com o que nela ia. Sem a loucura, o que é o homem? Mais que a besta sadia, cadáver adiado que procria. Ora, esta é a última quina e Fernando Pessoa deixa precisamente para a última quina a figura mais emblemática, neste caso o rei Dom Sebastião. É precisamente com a morte do rei Dom Sebastião que vai também morrer a dinastia de Avis, ou seja, a dinastia da ínclita geração. Mas quem é que era este rei? Este rei que agora é um mito absoluto. A maior parte dos historiadores concorda que este era um rei de saúde bastante frágil, determinado sim, mas sem grande vocação para governar. Acabou por ser muito obcecado com guerras, nunca acabou por convocar as cortes e foi precisamente a 4 de agosto de 1578 que esta sua teimosia, esta sua obstinação foi posta à prova, acabando então por falecer com 24 anos. A Batalha de Alcácer Quibir foi uma batalha travada no norte de Marrocos, perto da cidade de Alcácer Quibir, entre Tanger e Fez, a 4 de agosto de 1578. Os portugueses liderados pelo rei Dom Sebastião e aliados ao exército do sultão Muley Maomé combateram um grande exército saadiano liderado pelo sultão Muley Muluco que gozava do apoio otomano. Ora, a batalha resultou na derrota portuguesa e no desaparecimento do rei Dom Sebastião em combate e também da morte ou aprisionamento da nata da nobreza portuguesa. Além do rei português, morreram também na batalha os dois sultões rivais, dando origem então ao nome Batalha dos Três Reis, como ficou conhecida entre os marroquinos. Ora, na primeira estrofe temos precisamente o mito que nos fala diretamente. Nós sabemos que a má preparação para a Batalha de Alcácer Quibir foi o que acabou por dar origem depois a esta derrota, que provou ser desastrosa e que acabou por resultar na perda da independência de Portugal relativamente à Espanha. Estes intentos de Dom Sebastião foram apelidados pelo rei Dom Filipe II de Espanha como loucura, tendo o rei Dom Sebastião primeiro tendo-se dirigido ao rei Dom Filipe II para pedir apoio na expedição. E era com certeza uma loucura militar enfrentar exércitos bem preparados de uma forma muito mal preparada, sendo também que o rei era muito inexperiente e impulsivo. No entanto, aqui a loucura de que o próprio Dom Sebastião nos fala e que Fernando Pessoa também nos fala, através da voz do rei Dom Sebastião, é outro tipo de loucura. É a loucura da coragem, é a loucura da ousadia, é a loucura do arriscar. Ou seja, Dom Sebastião foi à procura da glória e para isso arriscou tudo e apostou tudo. Ora, aquilo que ele procurava é algo que não vem com a sorte, mas sim com a predestinação e com a coragem. A sua maior conquista, obviamente que não foi no campo de batalha, mas foi outra conquista. Foi o mito sebastianista. Ou seja, foi ultrapassar a própria morte, renascendo através do seu mito. Por isso, quando Fernando Pessoa afirma, neste caso através das palavras de Dom Sebastião, onde o areal está, ficou o meu ser que houve, não o que há, é porque este o que há é o mito de Dom Sebastião, o encoberto, aquele que há de vir. A segunda estrofe deste poema é uma das mais célebres passagens da mensagem. Ora, este desejo que Dom Sebastião tinha, ele pode passá-lo a outra pessoa. É o desejo de ser líder, é o desejo de algo maior. E essa loucura é infinita e pode ser de qualquer que a deseje, ou seja, outros que me a tomem com o que nela ia. É esse desejo que faz de nós, homens, homens. Ou seja, nós, sem isso para nos guiar na nossa vida, somos apenas conchas vazias. E esta pergunta retórica final deixa-nos a refletir, deixa-nos a pensar qual é a escolha que nós queremos fazer quando analisamos a figura de Dom Sebastião. Que escolha nós queremos fazer nas nossas próprias vidas? Por um lado, se olharmos para o rei Dom Sebastião, vamos olhar para ele como um rei louco, um rei frágil, ou vamos olhar para ele como um nobre português que ousou desejar e morreu a tentar conquistar precisamente essa glória. E quem é que vamos ser nós? Vamos ser as pessoas que nem sequer vamos tentar ou vamos ousar, vamos arranjar essa ousadia, essa coragem para podermos ir mais longe? Não interessa o fim, interessa a viagem.
interessa o sair, interessa o começarmos. Ora, isto leva-nos precisamente à ideia de sebastianismo. E o que é o sebastianismo? Ora, o sebastianismo foi uma crença, um movimento profético que surgiu em Portugal em fins do século XVI como consequência do desaparecimento do rei Dom Sebastião na Batalha de Alcácer Quibir em 1578. Este desaparecimento vai gerar a crise em Portugal. Acreditava-se que Dom Sebastião voltaria um dia para salvar o reino de Portugal e resolver todos os problemas desencadeados após o seu desaparecimento. Este é um messianismo adaptado às condições lusas e à cultura de Portugal e que vai traduzir a mentalidade da época que não se conformava com a situação política vigente e que estava sempre à espera de uma salvação. Esta lenda de que ele ainda se encontrava vivo vai dar-lhe então o título de Rei Encoberto. Terminamos aqui então a análise da subparte dedicada às esquinas e numa próxima aula iremos então analisar mais aprofundadamente quer a coroa, quer o timbre. Obrigada pela vossa atenção e até à próxima!